disse que os 2 dias mais importantes da vida de uma pessoa são o primeiro dia em que ela nasce, depois o dia que ela descobre por que ela nasce. Quando nós descobrimos o propósito de Deus na nossa vida, aí sim, esse dia é um dia antes e um dia depois. É antes e depois desse dia. E eu louvo a Deus por ter vocês aqui hoje. Esse é um dia muito especial mesmo. O coração está assim. Vocês podem sentar. O coração está a 1000. Porque são momentos assim muito especiais para nós. Porque o ir e fazer discípulos culmina nisso. Não é? Culmina nisso. Os discípulos não estão prontos, eles têm de ser feitos. E fazer discípulos leva seu tempo. Eu louvo a Deus por cada um de vocês que descobriu o propósito de Deus na vossa vida. Não é? O Hugo, a Carla, o Moisés, a Jacione. Daqui a 1 hora já serão pastores, né? O pastor Hugo, a pastora Carla, o pastor Moisés, a pastora Jacione, que já são pastores em São Tomé e Príncipe. Já são pais daquele povo que os ama muito. E eu estava ali louvando a Deus e eu estava a lembrar-me, não é? Quando eu comecei a descobrir o propósito de Deus na minha vida. Porque eu sempre fui assim, muito sonhadora, e eu sonhava ir para as nações, mas eu achava que eu ia ser marinheira, que eu ia ser da Força Naval. E todo 7 de setembro eu falava assim, vamos para o Rio de Janeiro para a gente assistir a parada militar. E quando passava, a Força Naval chorava. E a gente ia lá para Niterói e ficava lá vendo os navios que chegavam. E aí, gente, quando chegou o navio Logos, no Brasil, cheio de missionários da Operação Mobilização, eu entrei naquele lugar cheio de missionários apaixonados por Jesus. Eu disse, meu Deus, eu acho que o Senhor vai mudar tudo que eu queria para a minha vida. Eu comecei a descobrir o que o Senhor tinha para mim. E agora eu navego, né? Navego em águas profundas, mas em outro navio, em outra embarcação. E eu louvo a Deus porque o Senhor mudou tudo aquilo que eu sonhava para mim. E viver os sonhos de Deus é algo que não tem, sabe, comparação. E eu louvo a Deus há uns anos atrás, uns 25, quase 30 anos atrás, eu estava com a Cidá, né? A pastora Cidá num culto, no Rio de Janeiro. Só eu, ela, a Tânia, nossa amiga, e a pastora da igreja nos conhecia. E eu estava acabando de chegar de Portugal. Aliás, nós as duas, né? Primeira vez que nós viemos aqui passear. Tínhamos acabado de chegar e um pastor convidado foi lá pregar. E eu lembro-me que ele olhou para mim e disse, minha filha, Deus está me mostrando você dentro de um avião sobrevoando os países da Europa. E sabe, os irmãos sabem que eu não gosto de viajar. Mas todas as vezes que eu estou dentro de um avião, viajando para algum lugar aqui, eu lembro-me dessa palavra. E essa palavra tem me seguido ao longo de todo o meu ministério. Então, é maravilhoso, sabe como Paulo, quando ele fala assim, porque desde o ventre da minha mãe, aprove ao Senhor me escolher para revelar Jesus em mim, para que eu pudesse pregar o evangelho aos gentios. Sabe essa convicção? Sabe a convicção da palavra que Deus deu para Jeremias? Antes que eu te formasse no ventre, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. É esse dia que é libertador, que a gente descobre porque Deus nos chamou, não é? E eu quero ler um texto aqui de uma pessoa que Deus chamou, Jesus chamou 2 vezes. E nas 2 vezes essa pessoa disse sim para Jesus. Está em João capítulo 21, dos versos 15 a 17. Diz assim, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastoreie as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado pela tua presença nesse lugar.
Obrigado, Senhor, por estarem aqui. Hugo, Carla, Moisés e Jacione, dizendo sim para o Senhor, como Pedro disse sim. Disse sim da primeira vez. Quando no mar da Galileia tu chegaste, chamaste, disseste: venham após mim, eu vos farei pescadores de homens. E Pedro e os outros, deixando tudo, te seguiram. E depois de 3 anos, novamente o Senhor fala: Pedro, segue-me. E ele agora segue com mais intensidade, com mais entendimento. Eu te louvo, Senhor, por esses 4 que entenderam o propósito do Senhor para as suas vidas. E sabe que não há nada mais dignificante, Senhor, que traga mais dignidade para um homem, que traga mais alegria e senso de realização, do que falar sim para o Senhor. Do que falar sim para esse projeto tão nobre que é cuidar do teu rebanho, cuidar dos teus cordeiros, pastorear as tuas ovelhas. Nenhuma ovelha desse rebanho pertence a nenhum de nós. Todas elas pertencem a ti, Jesus. E é um privilégio e uma grande responsabilidade nós falarmos sim para esse chamado. Mas eu quero te louvar porque o Senhor é aquele que chama e aquele que capacita. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Que a tua unção venha sobre eles cada dia mais. E que essa seja uma noite que vai marcar para sempre as suas vidas, Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, esse é dos meus locais favoritos a serem visitados a Israel. O lugar em que essa cena aconteceu, o lugar em que Jesus preparou a mesa da reconciliação. Porque poucos dias antes, Jesus havia sido preso. Pedro negou Jesus 3 vezes. E é muito interessante, porque todos os discípulos abandonaram Jesus, menos João. Pedro disse 3 vezes: eu não conheço esse homem. E de repente Jesus passa e olha para Pedro, dá aquele olhar, e Pedro chora amargamente. Pedro, sabe aquele choro que sai do profundo do ser? Ele chora. E ele deve ter pensado assim: o que eu fui fazer? O que eu fui fazer? Eu amo Jesus de todo o meu coração. Mas eu 3 vezes declarei que não o conhecia. E então Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus manda uma mensagem para os discípulos que estavam escondidos: vão para Galileia, vão lá para o mesmo lugar onde tudo começou. E aí então eles voltam para Galileia, para esse mesmo lugar, e voltam a pescar. E Jesus chega na praia, eles não haviam pescado nada, como da primeira vez que houve a pesca maravilhosa. E Jesus diz: lancem as redes do outro lado do barco, à direita e tal. E aí eles obedecem e acontece uma grande pescaria. 153 peixes grandes são pescados. De repente João olha e fala: Pedro é o Senhor. Pedro, no seu ímpeto, não é, naquele amor profundo, na sua paixão por Jesus, ele desce do barco, coloca a túnica, desce, nada, chega lá, fica quietinho, olhando, e Jesus já tinha preparado uma mesa da reconciliação. A mesa da reconciliação, um lugar poderoso demais, maravilhoso demais. Estava ali pão, estava ali peixe, comem. E de repente Jesus ele pergunta para Pedro: tu me amas? 3 vezes. É um lugar maravilhoso, é muito interessante. Porque ali Jesus estava restaurando o propósito de Deus na vida de Pedro. Qual era o propósito de Deus na vida de Pedro? Que ele fosse um pescador de peixes? Não! Que ele fosse um pastor. Um pastor, uma pedra viva na igreja primitiva, que ele confirmasse a fé dos seus irmãos. Jesus não desistiu de Pedro. Jesus sabia que Pedro era uma pedra viva. O que Pedro, mais para frente, ele escreve nas suas cartas: vós sois pedras vivas. E nós estamos solidificados no fundamento onde Cristo é a pedra principal de esquina. Na sua primeira pregação, Pedro disse o quê? Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele veio a ser a principal pedra de esquina. Jesus sabia que Pedro era uma pedra viva. Sabe qual a diferença de pedra viva e pedra morta? Judas era uma pedra morta, por isso que não teve jeito para ele. Pedra morta não aceita corte, não aceita lapidação para dar encaixe. Porque antigamente as pedras não tinham argamassa. Elas eram encaixadas numa pedra principal. Cristo tanto é a pedra principal de esquina que sustenta as paredes de uma construção, como ele também é a pedra angular, aquela pedra que fica no meio do portal. Pedro era uma pedra
pedra viva que aceitava corte, tinha um coração ensinável. E o Senhor não desistiu dele, o Senhor sabia que ele tinha se desalinhado da sua relação com Cristo, mas ele ainda tinha jeito, ainda tinha propósito de Deus para a vida dele. E o Senhor Jesus ali olha para ele e fala: Pedro, você me ama, Pedro, mas não é um amor comum, Pedro. O que eu estou perguntando para você é se você me ama mais do que os outros me amam. Não é um amor qualquer. Você me ama? Então cuida dos meus cordeiros, cuida do meu rebanho. Apacenta as minhas ovelhas. E eu estou aqui diante, né, de 4. Tenho andado com vocês por muitos anos, não é? É muita alegria para uma pessoa só. Tenho visto o que vocês têm realizado em São Tomé e Príncipe. Antes de São Tomé e Príncipe, o que vocês já faziam, tocando a vida das pessoas. Hoje eu mandei uma mensagem falando que a vossa vida seja uma vida marcada para deixar marca na vida de outras pessoas. Todos vocês 4 têm algo em comum, coisas em comum. Todos vocês foram chamados por Jesus para esse ministério maravilhoso. Todos vocês têm um coração ardendo pela obra, né, de Deus, pelo ministério. Eu louvo a Deus porque todos vocês já têm servido no ministério. Vocês não começaram ontem, não é? Vocês já têm servido como Paulo e Barnabé, que serviam a igreja de Antioquia, juntamente com mais outros 3. Serviam, a igreja conhecia, a igreja recebia deles ensinamento, a igreja recebia deles ministrações, e chegou o momento que o Espírito disse: agora vocês separem para mim Paulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. E a igreja impôs as mãos e os abençoou. Por quê? Porque eles eram bênção na igreja. Então vocês chegaram até esse ponto porque foram provados e aprovados. São zelosos com as coisas de Deus, são zelosos com o ministério, são zelosos na oração. Tem famílias obedientes, tem famílias tementes a Deus. E eu louvo a Deus por isso. Mas sabe, quando nós olhamos as características, né, pastorais que Paulo fala para Timóteo e fala para Tito, nós podemos ver que a maioria delas vocês têm na vossa vida. Mas isso não é tudo. Ter esse zelo, esse cuidado, não é tudo. Ter as características que Paulo fala, não é? Para os presbíteros, para os pastores, não é tudo. Sabe o que é tudo? É o amor. O amor. Mas não um amor comum. Porque Jesus fala: Pedro, tu me amas mais do que os outros me amam. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E, irmãos, embora muitos acreditem, né, que esse diálogo entre Jesus e Pedro foi em aramaico, nós lemos o Novo Testamento em grego. João escreveu isso em grego. E em grego existem 4 palavras para amor. Ágape, que é o amor supremo, o amor de Deus, o amor sacrificial, o amor puro, o amor mais intenso. Tem o amor filéu, que é o amor de amigos, o amor de eu gosto muito de ti. O amor de relações. Tem o amor estérgo, que é o amor de família, de parente. E tem o amor eros, que é o amor romântico. E quando a gente lê esse texto, eu tenho uma Bíblia em grego que eu ganhei a primeira vez que eu fui à Grécia, há muitos anos. E no seminário eu gostava muito de grego. Eu não sei ler uma palavra em hebraico, mas eu sei ler grego. Não sei falar, mas eu sei ler o grego. E então, quando eu fui estudar esse texto, já tinha ouvido falar que 3 vezes que Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Ele usou, não é, 2 tipos de amor aqui. Porque quando Jesus perguntou para Pedro 2 vezes: tu me amas? E usou a palavra ágape, Pedro respondeu com filéu. E aí eu fui pegar minha Bíblia grega hoje e eu falei: meu Deus, que coisa tremenda. Então, a primeira vez, Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas, mas tu me amas com amor ágape? Pedro não respondeu que amava Jesus com amor ágape, mas ele disse: Senhor, eu te amo, mas com amor filéu. E ainda assim, Jesus não rejeitou Pedro. Ainda assim, Jesus olhou para Pedro e disse: então, cuida dos meus cordeiros. E aí, a segunda vez, Jesus pergunta para Pedro de novo com amor ágape: Pedro, tu me amas com amor ágape? E Pedro responde de novo, com amor filéu: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas como um amigo. Eu ainda não tenho esse amor ágape. Eu ainda não consigo chegar lá.
Ele foi honesto. Ele foi sincero. Mas Jesus não rejeitou Pedro e disse: pastorei as minhas ovelhas. Talvez se fôssemos nós, não é? Um rapaz olha para você solteira e diz assim: olha, eu gosto de você, eu gosto de ti, mas ainda não amo para casar. Mas a gente pode casar. Você casaria feliz? Alguém vem para o ministério e fala: olha, eu não amo muito essa igreja, mas eu quero ser pastor aqui. Não gosto muito desse povo, gosto mais ou menos. Mas ainda não ao ponto de me sacrificar por esse povo. Será que a gente colocaria essa pessoa no altar, no ministério, para ministrar a vida das pessoas? Mas Jesus não rejeitou a Pedro. Jesus disse: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez agora Jesus faz a pergunta de novo. Mas agora Jesus não usou mais a palavra ágape. Jesus baixou ao nível de Pedro, ao nível do amor de Pedro. E disse: Pedro, tu me amas com amor filéu, com amor de amigo? Pedro disse, ficou triste, não é? Magoado: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes da sinceridade do meu coração. Eu te amo com amor filéu. E Jesus disse: cuida das minhas ovelhas. Era como se Jesus estivesse falando assim: Pedro, você foi sincero, Pedro, eu aceito a sua sinceridade. E eu entendo, Pedro, que você ainda não tem esse amor sacrificial. Mas um dia o meu amor vai ser aperfeiçoado na tua vida. E você vai passar a me amar como você nunca imaginou. E você vai entregar a sua vida por mim. Até hoje você se cingia. Até hoje você ia onde você queria, mas um dia outros vão cingir você. Um dia outros vão levar você onde você não queira ir. E sabe, você vai glorificar meu nome na sua morte, porque você vai me amar. Você vai me amar com amor ágape. Jesus aceita o amor filéu. É suficiente para cuidar das suas ovelhas, mas não é suficiente para darmos a nossa vida pelo Evangelho. Não é. E Pedro passou a amar Jesus com amor ágape, depois que ele foi cheio do Espírito Santo. Sabe por que Pedro negou Jesus? Porque ele tinha medo de morrer. Ele ainda amava mais a si mesmo do que amava Jesus. Mas, irmãos, é tão bonito ver que Jesus não rejeitou Pedro por isso, não é? Eu entendo, você ainda não está capacitado, mas o meu amor vai ser aperfeiçoado. Você vai ser capacitado no meu amor pelo meu Espírito. O meu Espírito vai ser aperfeiçoado na sua vida, no amor, no amor, no amor. E Pedro foi capaz de dar a sua vida, confirmou seus irmãos, pregou o Evangelho até Roma. E lá em Roma foi morto a mando de Nero. Lembram do Nero? Acusou os cristãos de colocarem fogo em Roma e perseguiu os crentes. Mandou matar Paulo e na mesma altura mandou matar Pedro. Segundo a tradição, Pedro disse: não me crucifiquem de cabeça para cima, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Jesus aceitou o amor limitado de Pedro. Mas esse amor não era suficiente para ele ir até o fim da sua vida. E essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. A gente pode amar Jesus com amor filéu e ir levando, mas tem uma hora que a gente não vai suportar mais. E a gente vai precisar amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. Eu, quando vim para o ministério, eu achava que amava Jesus. Eu amava Jesus com tudo que eu era e tinha. Mas um dia Jesus falou para mim assim: você tem me amado com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, mas você ainda não me ama com todas as suas forças. Porque quando nós somos aperfeiçoados no amor ágape, nós vamos onde ninguém quer ir. Nós fazemos o que ninguém quer fazer. Nós damos aquilo que ninguém quer dar. Nós sacrificamos aquilo que ninguém quer sacrificar. Porque não há limite para quem ama Jesus com amor sacrificial. E eu sei que vocês são pessoas de causas, não é? E essa semana eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Esdra Mar, um homem muito abençoado. Ele estava dizendo, né, uma pregação que eu até pus lá para os jovens assistirem, uma mensagem para os jovens. Ele estava dizendo que a causa maior
do crente não é chegar na Nova Jerusalém, porque para lá todos vamos, nós crentes em Jesus. A maior causa que nós crentes devemos estar, não é? Inseridos, envolvidos e defendendo, mobilizando. É a causa do evangelho do reino de Deus, para que o reino de Deus se manifeste. Não é ser crente e achar que agora eu vou para o céu e pronto, não faço mais nada. Para que o reino de Deus avance, porque tem o evangelho e tem o evangelho do reino. Então que vocês, Hugo, Carla, Moisés, Jacione, vocês possam estar envolvidos nessa causa. E aí quando Jesus ele disse, Pedro, um dia você vai para onde você não quer, segue-me. E Pedro novamente disse sim para Jesus. Que o Senhor venha aperfeiçoar vocês, porque vocês são cheios do Espírito Santo. Não é hora de estar mais vivendo no amor filéu. É hora de estar vivendo o amor ágape. Senhor, onde o Senhor me mandar, eu irei. Quem se lembra daquele hino, não importa onde for. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Em qualquer lugar onde me mandar, irei. Que assim seja a vida de vocês. Eu queria convidar você a ficar de pé agora. Nós vamos cantar uma canção.